Hello, sétimo ano. Good morning. How are you? Fine? I hope you are fine. Espero que estejam bem, ok? Bom, hoje a nossa aula, ela vai ter dois momentos, tá? Uma revisão de um conteúdo que eu percebi que vocês tiveram um pouco de dificuldade, que foi a última atividade que vocês fizeram de inglês, tá? E também, na verdade, esse conteúdo é o how many, tá? E o how much. Então, a gente vai entender melhor o uso dele, tá? E também depois a gente vai ver os adverbs of frequency, os advérbios de frequência, que é um conteúdo novo que eu vou passar para vocês e vocês vão fazer atividade, tá? Essas atividades, elas são tanto do how many e do how much, quanto dos advérbios de frequência, ok? Mas vamos começar relembrando o uso do how many versus how much, tá? Vamos relembrar o que eles querem dizer. Basicamente, eu sempre digo que o how many, ele quer dizer quantos. É tudo que se refere à quantidade, tá? E o how much, ele quer dizer quanto. É tudo que se refere à qualidade de um produto, tá? Não a quantidade. Então, aqui eu coloquei, ó, how many? 1, 2, 3. É tudo aquilo que eu posso contar, tá bom? Então, olha aqui a primeira definição. If the noun is plural, use how many. Então, essa é a primeira situação. Se o nome é plural, eu vou usar o how many, tá? E lembrando que o how many e o how much são sempre em perguntas. E se eu tenho plural, eu uso how many. Por exemplo, eu quero perguntar: quantos filhos você tem? How many children do you have? Tá? Eu quero perguntar, quantos irmãos você tem? How many siblings do you have? Então, toda vez que for quantidade, né, e plural, eu vou usar o how many. When you can count each item or object. É quando você consegue contar, tá? Cada item ou objeto. Então, se eu pergunto quantos irmãos você tem, você consegue contar quantos irmãos você tem. Então, por isso, eu uso o how many, tá? E aqui, o terceiro ponto é quantity. Então, é a quantidade. Como eu disse, se refere à quantidade. Olha aqui os exemplos. How many siblings do you have? How many siblings do you have? Note que no how many, sempre aqui, ó, vai ter o Szinho no final. Sempre vai ser o plural, tá? Aqui, she has so many friends. Ela tem muitos amigos. He doesn't have many tasks left to do, tá? How many people work at your office? Então, olha só, people é plural, tasks são tarefas, é plural, friends, plural, siblings, plural, tá? Então, quando eu vou usar o how many e o many, sempre vai ser no plural, ok? E o how much, tá? Eu coloquei aqui, ó, tem a imagem de um relógio, né, um suco, dinheiro. A gente pode dizer que ele quer dizer quanto, então não é a quantidade, mas sim o quanto de coisa você tem, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de tempo, eu não falo quantas horas são, né? Então, a gente sempre vai usar o how much para horas, ok? Juice, né? Suco, também é algo que eu vou usar o how much. Dinheiro. Aí você fala assim, teacher, mas eu consigo contar dinheiro. Mas quando a gente fala de dinheiro, um amontoado, no sentido do dinheiro de forma geral no mundo, a gente consegue contar? Não, né? Então, sempre para dinheiro, eu vou usar how much, tá? Olha só aqui as observações. If the noun is singular, use much. Então, se é singular, eu sempre vou usar o much ou o how much, tá? When you cannot count each item or object. Quando você não consegue contar o item ou objeto, tá? E ele sempre se refere à quantidade, no sentido de monte, no amontoado do quanto você tem,
Então, por exemplo, how much time do you have left? Quanto tempo, né, você gastou? How much time? Então, toda vez que for tempo, horas, vai ser o how much, tá? They have so much money. Eles têm muito dinheiro. Eu falo muitos dinheiro? Não, né? Eu falo muito. Então, por isso eu uso how much e o much. We don't have much coffee. How much does this cost? Quanto isso custa? Toda vez que a gente vai perguntar preço de algo, a gente usa how much, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma expressão que ela quer dizer a lot of, tá? Falem comigo, a lot of. Ela substitui tanto many quanto much. Então, tanto quantos como quanto, tá? Olha só, muitas pessoas, eu posso falar many people ou a lot of people. Muito açúcar, eu só uso much, né? Porque é açúcar, não é plural. Então, much sugar. Mas se eu tenho a lot of, eu posso falar a lot of sugar. Muitos livros, livros é plural, então seria many. Many books. Mas aí tem a expressão a lot of books. Então, a expressão a lot of, ela pode ser usada tanto para o many quanto para o much, tá? O many e o much, eles são usados para responder as perguntas com how many e com how much. Então, aqui, por exemplo, how many people were there in the mall? Quantas pessoas estavam lá no shopping? Ou havia, né, lá no shopping. There were a lot of, você pode usar tanto a lot of quanto many. Poderia ser much aqui? Não, tá? Por quê? Porque, a pergunta é com how many, então eu só respondo com many ou a lot of, tá? There were many people in the mall. Tinha muitas pessoas no shopping. A pergunta é, how much sugar did you put in your coffee? Quanto de açúcar você colocou no seu café? Aí tem a resposta, I put a lot of ou much sugar on my coffee. Então, você pode usar tanto a lot of quanto much. Aqui eu poderia usar many? Não, né? Porque a pergunta é com how much. How many books do you read in a month? Quantos livros você lê em um mês? I read a lot of ou many books in a month. Então, aqui você poderia usar tanto a lot of quanto many, ok? Então, lembrando, toda vez para responder para how much, eu vou usar um much. Ou a lot of. Para responder para how many, eu vou usar o many ou a lot of, certo? Vamos praticar um pouquinho? Então, toda vez que a gente pratica algo, a gente aprende, tá? Então, a teacher trouxe aqui, practice makes perfect. A prática leva à perfeição. Então, olha só. Aqui, o que vocês acham? Shares do you really have? Eu vou usar how much ou how many? Respondam aí na house de vocês. Shares do you really have? Compartilhamentos você tem? É plural ou é singular? Eu posso contar ou eu não posso contar? Vamos ver? How many shares do you really have? How many, ok? Próxima. Bad behavior are there in your society? Mau comportamento há em nossa sociedade, ou na sua sociedade, né? Mau comportamento, eu posso contar no meu dedo, assim? Falando de modo geral, de comportamento. Não estou falando de pessoa, estou falando do comportamento, no modo geral. Não, né? Então, how much bad behavior are there in your society? Can you speak? Você fala, você consegue falar. E aí? How much ou how many?
Vamos ver? How much, né? O quanto você consegue falar. How much can you speak? Eu não vou usar how many, eu não consigo contar o quanto eu falo, né? 4. Did you exercise this morning? How many ou how much? Você se exercitou essa manhã? Did you exercise this morning? How much? Quem respondeu how much? Excellent, né? O quanto você se exercitou essa manhã, ok? E a última, cousins do you have? Primos você tem? Cousins do you have? How many ou how much? How many, né? Primos é algo que eu consigo contar quantos primos eu tenho. Então, how many cousins do you have? Ok? Dúvidas ainda sobre how many, how much? Vocês podem me mandar mensagens, ok? Agora a gente vai para o conteúdo novo. Adverbs of frequency. Sempre a gente tem uma pergunta que ela quer dizer, ela seria, né? How often quer dizer com que frequência? Eu posso responder da seguinte maneira. Eu tenho always, que é sempre. Ó, I always study after class. Quer dizer que você faz isso todos os dias, tá? Eu posso responder usually, que quer dizer geralmente, tá? I usually walk to work. Eu geralmente vou caminhando para o trabalho, tá? Eu tenho normally ou generally, que quer dizer normalmente. I normally get good marks, tá? Eu normalmente tenho boas marcas, boas, né, notas. Often ou frequently. I often read in the bed at night. Eu frequentemente leio na cama à noite. Então, olha só, quer dizer que é uma atitude que eu não faço todos os dias, né? Frequentemente. 50% seria sometimes, né? Às vezes. I sometimes sing in the shower. Às vezes eu canto no chuveiro. 30% occasionally, que seria ocasionalmente. I occasionally go to bed late. Ocasionalmente, muito raro, né? Eu vou para a cama tarde. Seldom é mais raro ainda que occasionally. Ela é 10%. Quando você fala I seldom put salt on my food, é muito raramente eu coloco sal na minha comida, tá? 5% seria hardly ever ou rarely, tá? Raramente, isso aqui é bem raro mesmo, ó. 5%. I hardly ever get angry. Eu bem raramente fico estressado, né? Me zango. E quando é never, é nunca. Quer dizer que você nunca faz, tá? Vegetarians never eat meat. Vegetarianos nunca comem carne, tá? Então, esse aqui seriam os nossos adverbs de frequência, tá? Então, se eu pergunto, how often do you read books? Com que frequência você lê livros? Você pode falar, I always read books. Eu sempre leio livros, se for todos os dias. I usually read books. Geralmente, dependendo da quantidade, né? Da frequência que você faz, tá? Aqui, o que é a construção? Sempre vai ser o sujeito. O que é o sujeito? É um nome ou pronome. I, you, he, she, it, we, ok? They. Ou o nome. Depois vem o advérbio e depois o verbo. Então, olha só. Daniel always passes his exams. Daniel sempre passa nos seus exames, nas suas provas. Tá? Então, ó, primeiro o nome, depois o advérbio e aí o verbo. Quando eu tenho o verbo to be, quem lembra do verbo to be? Aquele I am, you are, he is, né? She is. Ele vem depois do sujeito. Então, ó, he is always. Aí o advérbio vem depois. He is always happy. Ele está sempre feliz, né? Tem essas duas construções. Aqui a gente vai dar foco nesses 5 adverbs, tá? Que é o always, que é 100% das ações. Usually, que é o geralmente, né? Diminui um pouquinho.
Often, que é o frequentemente, diminui mais um pouquinho. Sometimes, que é o às vezes, aí diminui aqui para 30%. E o never, né, que você nunca faz, certo? Esses são que a gente vai ter mais foco. Vamos praticar mais uma vez? Olha só, a gente vai organizar as frases aqui, ó, late, tarde, students, alunos, os, never, are. E aí? Que seria, né? Os alunos nunca estão atrasados. Como que vai ficar a construção dessa frase? Começo com quem? Com os alunos, né? The students. The students. E aí? Quando é verbo to be, o que vem depois do sujeito? Are, né? Então, the students are never late. The students are never late. Tá? Essa seria a construção. Aqui não tem verbo to be, ó. Não tem is e não tem are. Tá vendo? Então, seria they, eles. E aí, depois, quando não tem o verbo to be, o que vem? Exatamente, né? O advérbio de frequência. They always do their homework. Eles sempre fazem suas atividades, sua tarefa de casa, tá? Aqui. I was late for work only one time last year. Eu estive atrasado para o trabalho somente uma vez no ano passado. Uma vez no ano passado, o que será que eu vou colocar aqui? I am late. Será que é never? Never é nunca. Então não é never, né? Se ele se atrasou uma vez. Qual que seria? Vamos ver? Poderia ser hardly ever ou rarely, tá? Aqui seria I am hardly ever late, né? Eu raramente estou atrasado, ok? Aqui, I always remember to do my homework. Eu sempre me lembro de fazer minha tarefa de casa. I forget to do it. Me esqueço de fazer. Se eu sempre me lembro, quer dizer que eu me esqueço de fazer? Vamos ver? Never, nunca, né? I never forget to do it. Eu nunca me esqueço de fazer, ok? Então, essa daí foi um pouquinho pra gente praticar, tá? É bem simples os adverbs. Agora vocês vão fazer algumas atividades que eu vou mandar aqui embaixo do vídeo, ok? E qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, vocês podem me perguntar, right? That's all, isso é tudo. Thank you so much. Bye bye.